Olá, boa tarde. Começa agora o Inside. Eu quero ver todo mundo curtindo o programa de hoje com a gente. Uma matéria divertida nos bastidores do jogo do Brasil e Japão na esplanada dos Ministérios. Dicas de nutrição infantil no quadro Mães e Filhos. Concurso Talento Sertanejo do SBT Brasília e muito mais. E agora, giro esportivo. Alunos do Centro Olímpico do Gama entraram no clima da Copa das Confederações. Aconteceu no centro um flash mob com uma ação que levou os alunos a pintarem a parede do local, despertando o espírito cívico e o patriotismo. Eles aprenderam noções de pintura e arte. Estamos recebendo aqui hoje, nessa manhã, essa ação do Governo do Distrito Federal, o Flash Mob, onde o Centro Olímpico do Gama teve o privilégio de estar junto com as crianças interagindo esse momento tão importante que Brasília vem vivendo, que é a Copa das Confederações. E a nossa ação aqui hoje está deixando o Centro Olímpico mais bonito, mais vibrante, mais torcedor e mais envolvente nesse momento especial que é a Copa das Confederações. As nossas crianças estão numa ação, pintando, decorando, e foi muito bacana estarmos recebendo esse momento tão especial aqui. Estão todos vivenciando com grande graciosidade. O intuito dessa ação, é estar transmitindo para os alunos, a importância da Copa das Confederações e querendo mostrar para os alunos a importância de socializar isso com a educação, a educação do jovem através do esporte. Eu fiquei sabendo hoje do Flash Mob. Aí eu já fiquei bem animada, aí eu já fui pintando, aí a gente começou a brincar ali com as tintas, começou a pintar a parede e tudo. E ficamos animados porque tá homenageando tanto o Brasil quanto os japoneses. Fiquei muito impressionado com o que ia acontecer, fiquei muito alegre esperando esse dia para brincar com meus colegas, pintar esse muro bonito e foi muito legal esse dia. Foi muito legal e tomara que o Brasil seja campeão dessa Copa. Governo do Distrito Federal. E agora, quadro Mães e Filhos. A obesidade infantil cresce rapidamente no Brasil e no mundo. Em novembro do ano passado, por exemplo, foi lançado o documentário Muito Além do Peso, que revela dado alarmante. 56% dos bebês brasileiros com menos de 1 ano tomam refrigerantes. 1/3 das crianças estão acima do peso e 33% têm obesidade. Pensando nisso, no Mães e Filhos de hoje, vamos falar sobre nutrição infantil com dicas especiais e a história da mãe Markélia Costa. Seu filho, Gabriel, apesar de não ser obeso, tem péssimos hábitos alimentares. A gente veio aqui até a casa da Markélia, que tem um filho de 5 anos, o Gabriel, que, como muitas crianças, também não come direito. Bom, desde bebezinho ele tem essa alimentação ruim, Markélia? Não, quando ele era bebezinho a gente conseguia dar alguma coisa para ele. Era mais regular, a forma foi crescendo, ficou irregular, ele não aceitava e de jeito nenhum ele comia. Ele bate o pé e não quer comer. Entendi. Como é que é a alimentação dele hoje? Ele bate o pé e quando ele não quer, ele não come. Ele só quer miojo, pipoca, só isso, só miojo. E refrigerante? E refrigerante. Mas, por exemplo, ele acorda no café da manhã, o que ele come? No café da manhã, geralmente, como ele acorda tarde, aí ele quer pular essa parte do café da manhã. Ele não quer comer nada de manhã. Às vezes ele pede um biscoito de chocolate, pão ele não come, às vezes, muito raro, come pão de queijo, ele já quer pular para a parte do almoço. E na parte do almoço vem que ele quer miojo. Nossa, então ele só almoça miojo? Às vezes eu tento insistir, falo que vai ficar doente, aí ele aceita um frango. Aí só isso mesmo. Aí depois tem o lanche da tarde, a janta, como é que é? No lanche da tarde, como ele está na escola, ele sempre quer o biscoito de chocolate e um enroladinho de salsicha que ele ainda come. Aí sempre é isso, uma coisa ou outra. Aí a gente tem que optar por dar uma vitamina à parte, porque senão ele fica doente. Entendi. E à noite? À noite é a mesma coisa, né? Ele sempre se deixar, ele pede o miojo, mas como eu não posso dar só isso, né? Dou às vezes no frango, então insisto muito, eu mesma dou na boca dele. Entendi. A comida, que aí ele come. Eu gosto muito de pipoca e gosto muito de refrigerante.
A gente viu aqui, a gente tentou dar uma maçã para ele, né? Ele até comeu um pedacinho, mas foi depois que você falou, come a maçã que depois você come a pipoca. No dia a dia você faz isso também? Come isso porque depois você come aquilo. Faço. Para ele comer, eu tenho que compensar com alguma coisa. Uma saída, um cinema, ou então um frango compactado de uma lanchonete, que é o que ele gosta, fast food. Só. Entendi. A gente tentou com a maçã, deu certo por conta da pipoca. Depois você tentou uma mexerica, ele não quis de jeito nenhum. O ácido da laranja, da mexerica, não tem como, ele não come. Experimenta, pelo menos, vai. O suco até que ele toma um pouquinho da laranja, que é mais doce. Agora laranja, mexerica ele não come, de jeito nenhum, pelo ácido. Entendi. Fruta ele come qual? Fruta, somente a banana. Só a banana, né? E se eu der também. Entendi. Alguma verdura, legume? Não, no caso só batata e frita, só. Frita ainda? Só batata frita. Cozida, Ele até se manifestou ali. ele sabe que ele gosta, cozida de jeito nenhum. Nossa, Só. gente. Então o caso aqui é sério, né? Sério. Tem que fazer exame de sangue sempre pra saber como é que tá. Obrigada, Marquele. Obrigada por ter aberto a sua casa aqui pra gente. E vamos conferir agora dicas especiais de uma nutricionista sobre alimentação infantil. Você confere agora dicas com a nutricionista Priscila Baracá, que ensina como introduzir alimentos saudáveis na vida da criança. É muito importante que os pais fiquem atentos na alimentação da criança, né? Não adianta ir no mercado e comprar alimentos industrializados, ricos em gorduras, açúcares, para satisfazer a vontade da criança, né? Os pais têm que ficarem atentos e saberem que uma alimentação saudável é muito mais importante do que só a criança achar um alimento bonito, né? Então, ele deve ser rico em nutrientes, alimentos que vão trazer os benefícios que a criança precisa, né? Alimentos energéticos, tem os construtores, tem os reguladores. A criança precisa de todos eles. Os pais, assim como tanto em casa quanto na rua, na escola, né, no caso, precisam ficar atentos a esses lanchinhos. Nós trouxemos aqui algumas opções de lanchinhos, né? Tem uma gama de opções boas e saudáveis e bonitas também. Mas aqui no caso nós trouxemos um sanduíche com peito de peru e queijo mussarela, que é uma ótima opção. Aqui nós encontramos o carboidrato, que é um alimento energético, no caso do pão. E os frios, que vão servir de alimentos reconstrutores, né? São proteínas. Também nesse caso do queijo e do peito de peru também já encontramos a gordura aqui, no caso que precisamos também da gordura. Aqui encontramos as frutas, que são alimentos reguladores, né, que são responsáveis pela regularizar o corpo, né, o organismo, as vitaminas, os minerais. No caso aqui pegamos a maçã e a banana. Uma forma de ficar mais bonitinho para a criança, né, para a criança ter vontade de comer, seria colocar numa tigelinha, né, com forma de saladinhas de fruta, cortar as frutinhas em formato de bolinha, quadradinho, seria uma opção também. Um iogurte seria um alimento interessante, porém temos que ficar atentos também na validade dos alimentos e no horário que essa criança vai comer a refeição na escola, porque se por acaso esse lanchinho for feito de manhã e ela for comer no meio da manhã, não tem problema, até umas 4 horas não teria problema, né? Mas se for ficar o dia inteiro, já não seria recomendado um iogurte, né? Por ser perecível. Bastante perecível, até mesmo os frios também não seriam indicados. Aí nesse caso tem outras opções, como biscoitinhos, tem os cookies, tem cookies integrais, né? Bolo pode comer o bolo, porém evitar os industrializados. Então aquele bolo feito em casa, né, mais natural, sem muita calda, sem muito chocolate, né? Aproveitar para fazer um bolo de cenoura, né? Colocar verduras também, aproveitar para isso. Também pode ser colocado cenoura ralada, beterraba ralada, também no sanduíche, no caso. Se essa refeição também, se esse lanchinho não for feito muito mais tarde, também é interessante colocar alface, tomate. Doces e refrigerantes para criança não é proibido, mas deve ter cautela, deve ter moderação, porque refrigerante não vai trazer benefício algum. Então deixa esses alimentos para comer no final de semana, uma vez por semana,
tá? Sempre lembrando, eu tô generalizando, tá? Porque tem crianças que não estão com sobrepeso, obesidade, que realmente aí tem que ser mais específico, né? Eu tô dando dicas gerais. Então, no caso, a criança não é para proibir a criança de comer, né? Mas tem que explicar a importância daquele alimento, né? Que aquilo não vai trazer bem para ela, não vai trazer benefício para ela, explicar a importância e caprichar. Então, quando às vezes vai fazer um arroz, colocar verduras, colocar couve-flor, por exemplo, no arroz, né? Então, e saber brincar com os alimentos também, para ele ficar mais bonitinho, mais atrativo. A criança gosta disso. Essas foram algumas opções que a gente, né, que podem ser usadas para a criancinha na escola, né? No lanche, na lancheira. Então, evitar os alimentos gordurosos da cantina, açucarados, né? E preparar essa refeição em casa, uma forma dela ficar mais saudável. Ela é formada em administração pelo UniCeub e é idealizadora de uma grande marca reconhecida por seus sapatos e bolsas. No quadro UniCeub 45 anos de grandes histórias de hoje, a nossa convidada especial é Renata Foreste. Bem, eu me formei no UniCeub em 94. Foi uma época muito boa, muito produtiva. Eu entrei muito novinha na faculdade, entrei com 16 anos e foi muito produtivo porque eu sempre tive um lado empreendedorismo dentro de mim. E logo em seguida eu comecei a estar no ramo dos negócios, eu comecei já a vender sapato na minha casa mesmo. Eu pude aplicar das matérias que eu vi, que eu estudava, eu já podia aplicar dentro do meu negócio. Faz toda a diferença você aprender a fazer um plano de negócios, para você começar o seu trabalho, para você começar a sua empresa, você ter uma base, trocar ideia realmente com seus professores, são pessoas que têm mais experiência que você. Com certeza foi muito válido. A Beluno surgiu depois de 6 anos, surgiu de uma necessidade mesmo de sair de casa, porque o negócio foi tomando um tamanho tão grande dentro da minha casa, na casa dos meus pais, que aí as próprias clientes me pediram para sair de casa. Hoje já tem 18 anos as lojas, são 4 lojas hoje, são 4 pontos comerciais, e ela abriu na hora que a gente sentiu necessidade mesmo, quando a campainha da casa dos meus pais já não parava mais. Quero parabenizar, né, por esses 45 anos e agradecer também pela minha formação, pelo meu tempo, pela minha trajetória até aqui. Muito obrigada, agradecer meus professores. Você não pode perder daqui a pouquinho. Qual é o nome do técnico do Japão? Nossa. Tanto faz, eu tô aqui, gente.